Então, gente, estamos começando outro Sinapse.com, dessa vez nesse formato de entrevista. Da última vez trouxemos um autor muito queridinho por mim, Paulo Freire, e hoje eu tô aqui com a Renata Rocha, mas melhor dizendo Renatinha, minha colega de trabalho. E ela é psicóloga, e resolvemos, ou melhor dizendo, eu resolvi, porque eu botei muita pilha pra gente chamá-la aqui hoje, porque ela é psicóloga, e é psicóloga escolar. Faz um trabalho completamente lindo, que eu sou suspeita para falar, eu gosto bastante, gosto muito da área. E por admirar tanto o trabalho que ela faz, eu chamei ela para contar um pouquinho nessa entrevista do quanto ela gosta, exatamente do que ela faz, como ela faz, e para a gente entender também que falar de neurociência e educação é não só os pesquisadores, os trabalhos que a gente traz, ou o nosso olhar como professoras e biólogas que estávamos aparecendo até aqui então, mas existe toda uma equipe de educadores, né, que podem contribuir com isso. E aí, eventualmente, vamos chamando para entrevistas para a gente amarrar todas essas áreas e tentar entender cada vez mais como a neurociência ajuda na nossa educação, no ambiente escolar, e no processo de evolução de todos nós, né? Tanto os profissionais quanto os alunos. E é isso. Boa noite, Renatinha. É um prazer ter você aqui. Boa noite, imagina, meu. Obrigada pelo convite, é um prazer mesmo. Nós somos colegas de trabalho há pouquinho tempo por conta dessa Isso. pandemia, mas vamos É verdade, estreitar ainda mais essa relação. Tem muito o que aprender com ainda. certeza. Eu vou encher Com o saco certeza. dela perguntando várias coisas ainda. Pode perguntar, o que eu souber, eu respondo. Primeiro, eu queria te perguntar o que te fez escolher pela psicologia e mais precisamente pela psicologia escolar. O que Uhum. te levou a escolher essa área? Então, Júlia e todo mundo, né, que estiver assistindo, eu poderia ficar aqui a noite toda falando sobre essa simples pergunta que você me fez. Por quê? Porque, por incrível que pareça, eu não escolhi a psicologia. Assim, eu entrei em psicologia no meio do caminho escolhendo. Uhum. Porque naquele sonho, né, de criança, eu sempre quis, uma certeza eu sempre tive, que era o desejo, a vontade, o amor por lidar com pessoas. Então, eu queria trabalhar pessoas. E aí, né, na infância, a gente quer ser médico para poder cuidar, para poder curar. Um Uhum. pouquinho mais indo para a adolescência, até por conta de referências de professores que eu tive. Eu passei por aquele momento de querer ser professora, e aí eu queria ser professora de português, por admirar a professora de português que eu tive. Cheguei a prestar vestibular para pedagogia, um ano, prestei vestibular para letras, acabei não sendo classificada na época Uhum. e vendo por que não rolou essa classificação. Porque, na verdade, era a psicologia que estaria Não no meu era para caminho. ser. Exatamente. A gente precisa contar também com as coisas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, que a gente acaba não fazendo nenhuma previsão daqui, e conta com aquilo, mas que vai surgir. E aí eu entrei para psicologia na época, assim, muito com a visão clínica, como muitas pessoas também, né? A gente entra para Uhum. a faculdade de psicologia. Eu entrei até muito, assim, incentivada por amigas minhas, por mães de amigas minhas, né? Não, psicologia tem tudo a ver com você, porque você sempre foi aquela, né, que deu conselho, que ouvia todo mundo, que tinha uma certa tranquilidade para lidar com conflitos, tem tudo a ver com você. Então eu meio que encarei, eu falei, eu vou ver como é que vai ser. Na época, minha família me apoiou, e isso é muito importante também na Sim. nossa escolha profissional. Eu lembro que o meu avô, ele falou, olha, se não der certo no meio do caminho, a gente vê o que pode fazer, volta atrás, não tem problema nenhum. E aí eu optei pela psicologia, já com esse foco mesmo do emocional, de cuidar do emocional, de tratar o emocional. Apaixonei durante a faculdade, consegui perceber logo de cara que tinha tudo a ver comigo, apesar dos desafios da faculdade. Uma faculdade de psicologia não é fácil, mas me identifiquei logo, em momento nenhum em desistir, só que ainda com a visão muito clínica, né? De vou terminar a Uhum. faculdade e vou abrir um consultório. Consultório. A gente tem muito essa visão clínica, Sim. né? É muito comum, é muito difícil alguém entrar para a faculdade de psicologia com outro foco. E aí conheci, né, tendo lá as aulas,
colegas, conhecendo os professores, fazendo os estágios também, que a faculdade ia na época. E também interagindo com os colegas, né? A gente começa a estagiar, então um fala do estágio para o outro. Na época, e inclusive hoje ainda também, a área dentro da psicologia que oferece mais estágio é a área organizacional, trabalhar em recursos humanos, né, nas empresas. A parte do RH ali de controle, de organização, não era muito a minha praia, não, mas esse contato com o outro das entrevistas por competência, acompanhar aquele profissional durante o tempo que esteve na empresa, o quanto ele cresceu na empresa, participar dos processos de recrutamento interno para que esse profissional se desenvolvesse, crescesse, sempre foi a parte que eu mais gostei. 8 anos na área de RH, 28 anos como psicóloga organizacional. Escolar também apareceu na minha vida de uma maneira muito inesperada. Foi no momento assim que eu já estava bem daquele ritmo, né, de RH, porque apesar de ser uma área muito interessante, não me preenchia totalmente. Porque muitas vezes eu tinha contato com aquele profissional na entrada dele, na empresa, e não via mais. Né? Ele ia Sim, em algum não projeto, era eu algo trabalhei... permanente, né? Exatamente, eu trabalhava numa de tecnologia da informação, então os profissionais às vezes trabalhavam nos clientes e aí eu não via mais. E aí, nesse período, eu acabei dessa empresa, houve uma troca lá na direção, enfim. E foi quando o colégio onde eu trabalho estava começando, lá em finalzinho de 2014, início de 2015. E aí um amigo meu me perguntou se eu poderia dar uma mão para eles nesse início do colégio, sem trabalhar. Então, eu fui, mas assim, naquela Sem intenção esperança. de ajudar, sabe? Tanto que eu lembro até hoje que eu falei, olha, eu vou, mas eu vou continuar procurando emprego na minha área, porque eu sempre trabalhei com psicóloga, então, né? E é aquilo, assim, outra grande surpresa que a vida me preparou, eu sou extremamente grata por isso. Acabei me encantando com a área escolar, aprendi muito nesses 5 anos que eu estou na área escolar, assim, o lado é diário, e eu vou te dizer, assim, com certeza, que a minha missão, não é o meu trabalho, é a minha missão de vida, sabe? É atuar com os alunos, estar com os alunos, com as famílias, na verdade, não são só os alunos, né? Nós atendemos ali a família A como um família todo. toda. Então, assim, é um trabalho muito rico, muito desafiador, porque nós conhecemos a diversidade das famílias que nós temos hoje, diversidade que eu digo emocional mesmo, sabe? É sempre um desafio, mas é uma paixão também. Então, é isso. Eu estou há 8 anos aprendendo e tenho certeza que muitos anos ainda virão pela frente de aprendizado. A segunda pergunta qual é o tipo de trabalho que você desenvolve junto aos alunos e às famílias, né? O que efetivamente você faz com eles? Porque isso difere muito de escola para escola, porque a gente sabe que tem escolas que dão uma abertura para o trabalho do psicólogo, tem outras escolas que nem tanto, então o tipo de atuação do psicólogo dentro da escola eu acho que faz muita diferença para o aluno, para o próprio profissional, e para a comunidade escolar como um todo. Isso bom, uma das coisas que a gente deixa claro, assim, no primeiro contato com o pai, é diferenciar para a psicologia clínica e a psicologia escolar, tá? Porque, assim, eu faço atendimento aos meus alunos em momentos de crise, em momentos de emergência. Então, assim, um dos trabalhos que eu faço é um trabalho específico para aqueles alunos que têm algum laudo, tá? Alguma questão de aprendizagem, seja TDAH, dislexia, descalculia, os autistas, mas nós também temos aqueles alunos, por exemplo, que fazem acompanhamento psicológico por conta de algum quadro de ansiedade, de depressão. Então, pode acontecer escolar, na rotina escolar, um aluno entrar em crise de ansiedade. Nesse momento, ele sabe que ele tem um atendimento ali emergencial da psicologia escolar comigo. E aí, eu deixar claro para os pais sempre essa questão da diferenciação, porque o meu trabalho é muito pontual. Eu não faço terapia com eles, né? Então, não é pelo fato de ter uma psicóloga na escola que esse aluno vai fazer uma terapia. Mas o que eu faço é orientar as famílias. Então, quando
eu tenho ali a minha informação de todos os alunos que têm algum tipo de laudo, que fazem algum tipo de aumento. Eu tenho um trabalho específico com esses. Agora, a gente vê ali no nosso dia a dia, né? Vocês como professores recebem isso em sala de aula. Eu, quando estou em sala de aula, dando aula também, posso perceber, e aí eu vou chamar essa família para entender o que está acontecendo. Se é algum quadro de ansiedade, se é algum quadro de déficit de atenção, por exemplo. A gente conhecer a história desse aluno e entender por que ele está agindo daquela maneira, o comportamento dele é daquela maneira, e indicar, olha, nesse caso ele precisa fazer um acompanhamento psicológico. Ou, olha, eu sugiro que você procure um fonoaudiólogo para fazer uma investigação, buscar um diagnóstico, porque pode ser um quadro sugestivo de alguma coisa, entendeu? Assim, a aderência dos pais é muito boa, assim, eu não tenho tido problemas em relação a isso. As famílias hoje em dia, até por conta de toda a mídia até, né, que fala sobre essa questão da depressão, dos transtornos psicológicos, os pais têm estado assim com a mente um pouco mais aberta em relação a isso. Isso Claro é muito bom, que né? as famílias que a gente precisa ter todo um cuidado para falar o que está acontecendo, o que a gente está percebendo. Às vezes, esse comportamento que a gente percebe em sala de aula, na escola, os pais não conseguem ter essa visão em casa, porque às vezes encontram com os filhos só à noite, né? Trabalham o dia todo e não conseguem perceber. É importante que a gente tenha esse contato. E lá na escola a gente fala muito sobre isso, sobre, né? Escola, família e aluno. Tem que rodar junto, porque a gente precisa desse apoio. A gente precisa, assim como eles têm o apoio da escola, a gente precisa do apoio acontecer do outro dessas lado. famílias. Isso. Então, assim, existe esse tipo de acompanhamento emergencial. O acompanhamento com os alunos especiais, né, os alunos VIPs, que a gente chama lá na escola, os que têm alguma das diversas letrinhas, né, TDAH, autismo, dislexia, enfim. E um outro trabalho muito importante que a gente tem desde 2007 lá na escola é a parceria com a Escola da Inteligência, do Dr. Augusto Cury, para trabalhar a inteligência socioemocional desses alunos. Então, uma vez por semana, nós temos um tempo de aula em cada turma focado no aprendizado socioemocional. E é um trabalho assim riquíssimo também. A gente tem colhido já alguns frutos desse trabalho e a gente percebe isso até na questão das campanhas que a gente faz no ano, o quanto eles se sentem motivados, o quanto eles abrem a visão deles para essa parte emocional, do quanto é importante, né? A técnica é muito importante. Todas as matérias, português, matemática, história, tudo é muito importante. A gente precisa aprender tudo. Mas se a gente nosso emocional fortalecido, se a gente não aprender a gerenciar as nossas emoções, sim, tudo vai por água abaixo. Diante de uma avaliação, diante de uma prova importante, eu posso não conseguir aquilo que eu quero, eu posso não conseguir o meu objetivo por conta do meu emocional fragilizado. Então, é um outro ponto muito importante do meu trabalho, do nosso trabalho lá na escola. Então, isso até tem a ver um pouquinho com a terceira pergunta, que eu queria saber exatamente, ter um tempo de aula com as turmas, né? Ter um momento especial para isso, você acha que realmente faz alguma diferença no rendimento deles? Assim, Sim. no comportamento, em como eles estão se desenvolvendo na trajetória escolar, porque existe essa visão, né, bem conservadora de que escola é só para você aprender conteúdo, mas a escola é muito mais do que isso, né? São as relações que você estabelece. Eu acho que ter um tempo para você pensar, refletir, trabalhar isso, talvez mude completamente a trajetória do aluno na sala. Eu queria saber se você observa essa diferença desse momento. Sim. A gente, como a gente com a Escola da Inteligência desde 2017, a gente já consegue ver, por exemplo, aquele aluno que começou lá em 2017, Escola da Inteligência, hoje, 2020, já tem uma fala diferente, já tem um comportamento diferente. É claro, eles são adolescentes. Então, a Escola da Inteligência não tira, às vezes, a malcriação do aluno, não tira aquela falta de atenção, aquela brincadeira fora de hora. Eles
a gente não pode esquecer disso. Mas o que eu tenho percebido, Júlia, assim, ao longo do tempo, o quanto eles já conseguem olhar para o outro de uma maneira diferente, sabe? Eu acho que o maior ganho que tem percebido com a Escola da Inteligência é essa questão do olhar para o outro, do desenvolvimento da empatia, que é tão importante. A gente falava tão pouco sobre empatia até uns anos atrás. Sim. E hoje, o quanto a gente precisa falar sobre isso, sabe? O quanto o desenvolvimento vai ajudar no meu desenvolvimento também. Sem contar que é um período, assim, é um tempo durante a semana que eles têm a oportunidade, muitas vezes, de conversar, de falar sobre coisas que em casa nunca ninguém falou com eles. Nós temos, assim, temas variados. A gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre autoestima, a gente fala sobre educação financeira, né? É algo, assim, impensável, às vezes, para um adolescente, e é legal. Eles curtem, eles gostam de saber sobre essa parte financeira também. Então, é sobre resiliência, identidade. Então, a gente fala sobre assuntos, assim, eu já ouvi muito aluno falando em sala de aula, poxa, eu nunca ouvi falar sobre isso, nunca ninguém conversou comigo sobre a importância da tia, sobre a importância de desenvolver a resiliência. Então, assim, é o momento daquele aluno, muitas vezes, falar aquilo que ele pensa, às vezes até da maneira errada, e aí a gente precisa ir lá contornar, né? E trazer para o caminho. Então, assim, é um momento que curtem porque é o momento que eles fazem, é o momento que eles colocam para fora aquilo que eles Eles se pensam expressam. e expressam. É o momento que eles a oportunidade é para eles. Eu sempre falo para eles que na aula da Escola da Inteligência não existe resposta certa nem errada. Existe a opinião que a gente tem e a gente vai se ajustando, né? Uns entendendo os outros, e a gente vai chegar naquilo que a gente pretende, né? No objetivo que a gente quer naquela aula. E tem as dinâmicas, né? Que eles amam. Então, assim, a gente fala da parte teórica, faz a reflexão do que aquela parte teórica tem a ver com o nosso dia a dia. É o momento que eles trazem exemplos de casa, dos amigos, né? Do condomínio, do que eles vivenciam fora da escola. E aí depois, por treinar, né? A gente vai colocar isso em prática. Vamos fazer as dinâmicas para a gente poder treinar isso que a gente está falando. Então, com certeza, assim, eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento deles. Sem contar que eles se sentem muito mais seguros. Eles começam a perceber assim, poxa, peraí, eu só controlar as minhas emoções. Eu não posso evitar que elas surjam, né? Sim. Eu não posso que um dia a tristeza vai me acompanhar, que um dia a decepção vai chegar na minha vida, mas eu sei controlar isso, né? E tomar uma postura diante disso, de seguir em frente e não ficar paralisado no passado por conta de alguma situação ruim que eu vivi. Sim, isso é muito importante, porque muitas das vezes os alunos ficam naquele ritmo acelerado. Chegam no ensino médio, já tem um ritmo mais acelerado, né? E mesmo o aluno que entrou no ensino médio, ele ainda tem ele ainda é um adolescente, ele ainda é um ser humano em formação, na época de formar opiniões, de se entender. E eu tava falando com a Renatinha agora há pouco, antes de efetivamente gravar a nossa entrevista oficial, que a psicologia é a profissão do futuro, né? Eu acredito, eu até falei, será que um dia eu sou louca de fazer psicologia, porque eu gosto bastante, outra faculdade, enfim. E eu acho que, olhando assim pra mim, que não tive uma educação como essa, não tive, não é que a minha família ou a minha escola não me oferecesse esse espaço, mas eu não tinha um tempo de aula para discutir sobre isso, ou talvez, que a gente falou, naquela época não tinha essa importância, né? A gente não falava disso. E eu falo, poxa, eu demorei assim até chegar na minha faculdade, até me deparar com a neuroeducação na metade da faculdade, para entender que isso era importante, né? Para entender o quanto é importante a gente olhar pra gente, a gente se autoavaliar, pensar nas coisas que a gente fala, que a gente faz. Então, você ter um ser humano já pensando nisso, na época que você forma a sua personalidade, talvez até uma oportunidade desse indivíduo chegar na idade adulta já com uma cabeça muito mais aberta para as escolhas, para como ele vai se relacionar, para o mercado de trabalho, para a vida que, no momento da vida que vai exigir dele realmente uma maior carga de responsabilidade, né? Acho que também é por isso que a gente vê tantas pessoas já na idade adulta realmente adoecendo, né? Porque a saúde mental hoje em dia, ela sempre foi importante. A gente aqui nunca falou.
disso. As pessoas falam que tá ficando importante agora. Não, ela sempre foi. A gente que não enxergava, né? Eu creio nisso.